eu sempre fui ativa, sempre dancei muito e tal. Então, Uhum. quando veio esse processo de casa nova, marido novo, filho, tudo novo, eu me perdi nesse Aham. contexto, estudando, trabalhando, né, correndo atrás de uma oportunidade, que na época eu ainda era estagiária, e eu me perdi muito nesse contexto e esqueci um pouco de mim. Entendi. E isso me fez muito mal. Foi aonde eu tive uma depressão Uhum. severa. eh, e aí, né, aumentei muito peso. Eu já tinha aumentado muito peso na gravidez do Arthur. Tipo, eu engordei 27 quilos. Eu que pesava 60 na época, Uhum. passei a pesar 87 quilos. Eh, aos pouquinhos eu fui voltando, claro que não, né, no mesmo shape, mas eu fui voltando, mas eu sempre queria mais. E aí eu não conseguia fazer atividade física, que era a minha válvula de escape. Uhum. E aquilo foi tudo chegando na minha cabeça e foi muita confusão. E aí, quando eu me vi, eu já estava pesando 102 quilos. Eu lembro que eu comprava chocolate, assim, dentro da gaveta era chocolate, chocolate, chocolate. Era um excesso de cerveja, de álcool, né? Uhum. E aí, me perdi. E aí, quando um belo dia, eu Eu tô rindo já aqui tem que. coisa engraçada em você me perguntar. Não, 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 né? Desculpa que eu te atrapalhei. Arthur mandou assim: marido novo foi fora. Eu É ia rir outro aqui, eu marido que eu segurei, mas na tenho, hora que mas eu mandou aqui, eu ele não entendeu aguentei. o contexto. Desculpa. Marido novo, eu É quase que outro eu. marido, gente. Mas desculpa, eu digo, mas pode continuar, vai lá. Mas eu até me perdi Né, agora. você tava falando da parte, né? Que você ganhou 102, 102. Aí eu fui para 102 quilos. E Isso. aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer plástica. Aham. E nem atividade física eu estava fazendo, eu mal conseguia andar. E aí eu fui num médico, o Arthur me acompanhou, e eu cheguei nesse médico querendo operar, e Uhum. eu só chorava, eu só Uhum. chorava, e ele na minha presença, na presença de Arthur, falou assim, olha, você não precisa de plástica, você não precisa de nada, você precisa de um psicólogo, você tá com depressão, você tá assim, assim, assado, você precisa de cuidar de você, e naquele dia, sabe, me deu um tino assim, falei, gente, cara, eu preciso começar, voltar a cuidar de mim, eu acho que parte daí, né? Na época eu trabalhava no Mangabeiras, estudava lá no Barro Preto, Prado, para lá Uhum. do Barro Preto. E aí aquele médico ele conseguiu me ensinar de uma forma e que eu comecei, sabe? Eu comecei a andar de mochila e comecei a andar por Belo Horizonte afora. Puxa só o Tipo assim, microfone. Isso. Não, é, assim, pra cima. Posso subir ali? Isso. Aí. aonde, aonde eu tinha que eu pegava ônibus, que na época eu não tinha carro, pegava ônibus, eu ia Aham. a pé. Às vezes eu saía ali do Mangabeiras e parava no BH Shopping, com a mochila nas costas para vir embora. E aí eu fui matriculei numa academia de spinning, que era o que tinha perto do meu trabalho, Uhum. que dava para eu fazer no horário de almoço. E comecei a malhar durante 30 minutos. Às vezes eu almoçava dentro do banheiro, assim, uma marmitinha para ser rápido e Uhum. voltar para o trabalho. E aí aquilo entrou na minha mente. Só que eu não gostava de musculação. Voltando à sua pergunta, que você perguntou Aham. sobre a musculação. Sim. Meu negócio era mais aeróbico, mais aulas coletivas, que me envolviam mais, né? Uhum. É, aí daí eu fui transferida, fui para Savassi e lá só tinha musculação Ah, e sim. esteira. Aí eu ainda fugi da musculação, falei, eu vou para esteira, Vou vou dar a vida aprender a aqui. correr. Eu não conseguia andar, fui aprender a correr. Aham. Mas eu até que venci. Para quem não andava, eu lembro o dia que eu consegui ficar 15 minutos direto na esteira, eu saí Correndo. soltando foguete. E... E aí, depois disso, eu ainda insisti correndo, consegui correr uma volta da Pampulha, claro que em 3 horas, mas eu corri Não, mas. Que isso, show de por bola. 2 vezes. E aí, depois eu vim para Raposos, Uhum. dando a aula de zumba, eu já tinha saído do banco. E aí eu falei, gente, eu preciso aprender a começar a interagir com a musculação, porque eu já queria, né, entrar na área. Aí é isso que eu pego e falo assim, já sei, vou contratar um personal. Aí eu contratei o melhor personal da cidade, Ô, Good, rapaz. que me Menibão. incentivou demais. Tenho que agradecer aqui, tanto como profissional, Ah, como amigo, puxado. como Obrigado. profissional, como amigo pessoal, como amigo de trabalho. Yuri foi um grande incentivador Que desde isso. sempre, né? Um Obrigado, que grande isso. motivador. Não, você dá conta sim, você vai sim. E eu devo isso muito a você. E a Ah, musculação veio a paixão através disso.
porque ele pegou tanto no meu pé que eu tinha vontade de morder ele. Você lembra Nossa, disso? rapaz, eu chegava em casa todo, às vezes mordido, arranhado. A dona era brava Ele, demais. ele cobrava muito, eu virava pro lado, queria morder ele. E aí a paixão veio, porque aí a musculação, o resultado ele é um pouco mais difícil de Ele é aparecer, né? demorado também. Exatamente. Então, assim, muita gente desanima por causa disso. E tem que ter um prazo. E aí você realmente começa a apaixonar quando você começa a ver um resultado, É. né? E aí você vê seu braço um pouco mais definido, seu ombro mais assim, sua perna mais saliente. Aí você começa A dar gostar, gostar. a gostar. É isso mesmo. Então, Foi mais disciplina ou mais persistência? ai, tudo, porque eu sou uma pessoa Conjunto que dos dois. assim, é um pouco de tudo, né? A alimentação, você tem que abrir mão de algumas coisas, não dá para você só malhar, dar o sangue e não cuidar da alimentação. Tem que cuidar aí da cabeça, Tem. do sono, e sim, é um pouco de todo dia. É pescar ali todo dia mesmo e que faz a diferença, né? Você falou uma coisa interessante, você falou que você tava com... Era um princípio de depressão? Era uma depressão profunda? Como que era? Foi uma depressão profunda. Assim, foi tudo muito confuso, sabe? O Arthur lembra disso, ele tá escutando, ele sofreu junto comigo isso. Porque aí tomava medicação, você ficava meio retardada, assim. É porque a Você não medicação tinha tira emoção. força Ela tira de emoção. nada. E aí eu só me vi indo, assim, não tinha. Eu nunca fui. Eu falei que do salão, né? Eu nunca fui muito vaidosa com salão, não gosto de salão, não. Mas você não tinha tesão pra nada, literalmente pra nada. Ia só ir trabalhar, voltava, ia pra escola, voltava. E aí eu só fui engordando. E aí depois desse médico, com a ajuda do Arthur, eu consegui. Eu lembro que eu joguei os remédios todos no vaso, dei descarga e falei, não tomo mais. E eu vou conseguir sair sozinha. Sozinha, assim, graças à minha Uhum. família, Deus e tudo, mas eu, graças a Deus, eu consegui. Então foi um conjunto de coisas que te levou assim a Sim, ficar mal, né? sim. Você falou da perda do emprego, a falta de perspectiva, né? Mas Você tava acima do. Foi antes foi ainda? antes, Bem foi antes bem ainda? antes, foi bem antes. Foi logo depois que eu ganhei o Arthur, para te falar a verdade. É, Nossa, o Atu tá com 20, 18. 20, foi logo depois. Os médicos dizem que depressão não tem cura. Você se considera curada ou você luta dia após dia? Assim, claro que eu também sou dessa opinião, tá? Não tem cura, só que tem estágios, entendeu? Hoje, por exemplo, eu me conheço, o Arthur me conhece, às vezes eu tô lá um pouco mais triste, um pouco mais deprimida, e eu consigo, hoje eu consigo me entender e sair desse círculo, sabe? Não se entregar. Eu acho que a chave tá aí. Você não pode se entregar, né? E aí você pegar as pessoas, a uma conversa, uma É o coisa. microfone. Eu acho que o Toda hora microfone eu já tá bato no. caindo. Deixa Né? eu- Não, eu acho que eu que tô muito assim, sabe? Eu acho que ele já tá caindo. Eu sei que você gosta de gesticular, você pode gesticular. Mas aí tá me tampando. Tá. Assim tá Aí, melhor. Isso. Mas realmente tem dia que você fica mais assim, mais chororô. E é isso, Não, né? agora você falou, é um dia após o outro você É. superando. E atividade física também é um remédio para isso. Para Não. quem tem, pode se apegar. E assim, não é uma receita, não é a musculação, não é a bicicleta, é se identificar com o esporte que te faça bem, entendeu? Às vezes numa caminhada, vai pular a corda, é um tempinho que você tira para esvaziar a sua mente, cuidar de você, endorfina, e aí tudo passa. Como é que tá a importância da atividade física? Eu falo que